Buenas. Bom, nesse vídeo vocês vão acompanhar o primeiro teste do aplicativo de dados e estatísticas, que foi feito em um script de Python pelo ChatGPT, seguindo minhas instruções aqui, meus layouts de setups. A gente tem aqui pronto. Hoje eu tenho elogiado bastante ele, porque eu passo reclamando. Então pronto. Vou copiar o script aqui, que já está com um relatório de MEI, que é Maximum Adverse Excursion, incluso nessas estatísticas, e a função disto é gerar dados históricos para entrar em trades com maior probabilidade de win. Eu criei uma pasta aqui para esse software que se chama Edge Trading Analytics, e aqui eu tenho esse arquivo aqui que se chama main.py, no qual eu vou colar o script novo que o ChatGPT incluiu. Então eu já tinha um histograma de fechamento do dia em regiões entre pivôs ou em pivôs, que vocês já vão ver ali no aplicativo. E MFE, que é um Maximum Favorable Excursion, ou seja, quantos pips ficou no lucro após o sinal ser gerado. Eu vou deletar o código antigo, vou colar um novo aqui, vou salvar e vamos para o aplicativo. Ele está numa aba de navegador, é essa aqui. Pronto. Essa interface aqui está em branco porque eu tenho que adicionar os dados exportados do MetaTrader em formato CSV. Eu tenho aqui uma amostra para testes do mês de junho de 2025. Agora eu vou adicionar e pronto. Agora estão aqui as calibragens, as variáveis calibráveis. Por enquanto só temos o ponto de controle média móvel, Moving Average. Nada mais é que um retorno, um pullback na média, não setup de média móvel. O time frame que eu tenho testado é em M3. Eu vou colocar aqui o período da primeira quinzena, do dia 2 ao dia 13 de junho. A Fast Moving Average é a média onde vai acontecer o pullback após o toque, estando alinhada, né, para compra acima da média lenta, que é a 100. E isso tudo é calibrável, tá? Eu, nessa fase inicial de testes de indicadores, que eu desenvolvi um indicador de setas para gerar uma seta quando acontece esse setup no MetaTrader, e inclusive aqui eu tenho utilizado esse setup de 50 para média rápida e 100 para média lenta. Velas anteriores aqui, também calibrável, é a quantidade de velas antes do toque, antes de ocorrer o pullback na média rápida, sem tocar na média rápida. Eu deixo calibrado com 10. No mínimo 10 velas. Se ocorrer um toque, mas não houver 10 velas sem tocar na média, não vai gerar o setup, não vai gerar o sinal. Tolerância é uma variação em pontos, para eventualmente a vela chegar perto da média rápida e não tocar. Eu estou deixando em 0, ou seja, só vai gerar um sinal se realmente ocorrer o toque de fato. Retardo do gatilho, aqui, é a quantidade de velas após o toque que vai ser tolerado para confirmar um sinal. E o que é a confirmação do sinal ou gatilho? Para uma compra, após o toque, em até 10 velas, ocorrer um fechamento de vela acima da média rápida. Para a venda, após o toque, até 10 velas, ocorrer um fechamento abaixo da média rápida. Tipo de ordem, vamos deixar em compra. E aqui nós temos o pulo do gato, a janela de pesquisa, naquele período que vai ser uma quinzena, os horários que eu quero ver as estatísticas dos sinais ocorridos. Então eu vou calibrar aqui para 8 da manhã,
horário de MetaTrader, que é GMT mais 3, que equivaleria em horário de Londres ou Portugal, equivaleria a 6 da manhã, até, vou colocar aqui meio-dia, só um teste. Pronto. Filtrar sinais por região de nascimento é um outro recurso que tem, não vou usar agora, vou deixar sem esse filtro, que é para filtrar somente sinais ocorridos nessas regiões de preço, que eu classifico entre pivôs ou em pivôs. Pivôs que eu me refiro são pivôs diários. O modo clássico é pivô R1, R2, R3, S1, S2 e S3. Ok. Então aqui está um relatório das configurações e surgiram 3 sinais nesta quinzena de compra durante essa janela de horário aqui. Então tivemos aqui está o relatório de sinais. O primeiro sinal ocorreu no dia 10 de junho, o segundo no dia 11 e o terceiro no dia 12. Aqui é a região de nascimento, que está onde nasceu o sinal. Estava entre pivô e o R1, entre pivô e R1 e entre R1 e R2. Ok. Fechamento dos dias, ou seja, aonde fechou o preço naquele dia, no encerramento de Nova York, antes pré-abertura da Austrália, aonde fechou o preço. Então, vamos ver aqui, ó, ele fechou na mesma região que nasceu o sinal. O primeiro sinal do dia 10, entre pivô e R1. O segundo sinal, dia 11, o sinal nasceu entre pivô e R1 e teve um fechamento positivo, ou seja, como é compra, ele teve um fechamento em R1 e R2, ou seja, acima dessa região de nascimento. E o terceiro sinal nasceu entre R1 e R2 e fechou na mesma região. Isso é uma mera informação, não significa que fechou no lucro ou no prejuízo. Isso nós vamos ver agora, avaliar aqui em termos de MFE e MAE. Então aqui estão os dados estatísticos destes 3 sinais de fechamento do dia. Então 33% fechou entre pivô e R1, tá? E 66% fechou entre R1 e R2, que é a taxa percentual de cada sinal aqui, por região de fechamento. Esta é uma informação. Agora nós vamos ter a próxima, que é um histograma de MFE, em pips, 500 pontos. Até 50 pips, aqui ó, à direita ele deveria estar aqui à esquerda, eu vou corrigir isso. Ótimo, olha, está falando do próximo setup que nós vamos fazer a partir do momento que eu acertar o MEI, o aplicativo está pronto para dados históricos e estatísticas do pullback do setup ponto de controle e média móvel. E aí eu vou para o outro setup que eu vou fazer, que é pullback em pivô diário. Vou testar, vamos ver se agora. Engraçado, porque a lógica é a mesma de MFE e MAE, só que uma é pips no lucro, outra pips no prejuízo. Engraçado, porque ele acertou de primeira, nunca tinha visto isso. A alteração do bloco novo para. Vou colar aqui, que é o backup. Uma confusão, é tanto arquivo, salvo. E colo no script do software. E é esse cara aqui. Tomara que dê certo agora. Não está respondendo, está tudo lento. Será que meu computador está muito quente? Geralmente ele trava quando estou fazendo backtest ou backtest no MetaTrader ou com o NinjaTrader ele fica bem lento também. Consome muito a CPU. Salvei, agora bora lá testar. E assim eu fico o dia inteiro. Vai e vem, atualizar.
Tomara que não dê erro agora. Atualizou, vamos ver se vai aparecer alguma mensagem. Eu salvei o arquivo. Ó, não deu erro nenhum. Agora vamos carregar novamente o arquivo de velas, os dados históricos e ok. Período, eu não vou filtrar nada. Compra, arquivo carregado, nascimento, fechamento de sinais filtrados, 8 sinais durante o mês. Histograma de fechamento fim do dia por pivô, regiões de pivôs. Histograma de MFE, esse aqui ele acertou de primeira, ó, e ele roda de 100, 50 e 50 pips. E MAI, aparentemente está rodando, viu? Ó, eu acho que ele acertou. Agora nós vamos dar um confere rápido, ó. Deixa eu dar um print aqui nessa tabela que fica melhor para mim conferir. Tem que ficar migrando de navegador para o MetaTrader. Olha só que bacana, ele dá planilha e dá histograma. Tem para todos os gostos. Pronto. Agora eu uso essa tabelinha aqui no celular. E bora pro teste lá. Vamos fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, o período é o mês todo, né? De junho. 2 de junho. Tá, vou começar testando. Vou testar daqui onde eu tô. Deixa eu ver se tem algum sinal nessa região. Ó, dia 26 tem um sinal. Então lá vou eu pro dia 26. É um sinal de compra, que eu me lembro. O script já vem calibrado para compra se for para venda. E a janela? A janela de tempo da pesquisa, no período do dia das 10 às 14. Agora eu tenho um indicador aqui de sessões de trading, que eu pego a sessão de Londres e calibro para aquela hora para ficar mais fácil de fazer a conferência visual, das 10 às 14. Ó. Então, a janela que eu tenho que procurar os sinais para conferir é essa janelinha aqui do retângulo quadrado verde-limão. Então, eu quero achar o sinal do dia 26. O dia 26 está aqui. Oh, mexi no stop aqui da conta demo. Se fosse conta real já me dava uma dor de barriga. Pronto. Então tá aqui, ó, sinal de compra das 8 às 6. Das 8 ao meio-dia, tá aqui o sinal de compra. Essa seta é do indicador EMA Trading Arrows, que é o mesmo setup. 10 velas anteriores, sem toque, ok, alinhamento de médias. Para compra, média de 50, que a preta tem que estar acima da azul, ok. E até 10 velas tem que ter um fechamento. Esse sinal aqui foi gerado na mesma vela do toque, ó, bateu na média 50 e fechou acima. Ok, não considero nenhum padrão de reversão de vela para esperar uma vela de alta, né, fechar. É isso aí mesmo. Pronto, está aqui o sinal. Então agora eu quero saber quantos pips ficou negativo esse sinal. E ele deu ruim, ele já arrancou no prejuízo. Mas é para isso que serve o aplicativo, para a gente fugir de sinal ruim. Então, o sinal foi gerado nesta vela aqui depois do fechamento. Então eu vou marcar aqui e vou olhar quanto que ele ficou negativo. Como era uma compra, eu vou olhar para baixo quanto que ele ficou negativo. 349 pips, ok? Agora vamos conferir lá se o sinal do dia 26. Opa, eu tô no... ele não fez a tabela de maio. Tá aqui a tabela de maio, desculpa lá. Dia 26, 348. Errei por 1. Pronto. Funcionando, pessoal. Muito bem. Está pronto para a guerra, o guerreiro. O guerreiro está pronto para a guerra com as armas afiadas. Vamos olhar mais um sinalzinho. Vamos olhar esse do dia 30.
Vou botar aqui para não ter que ficar clicando e arrastando o gráfico. 2025, 06, 30. Dou o Enter, ele vai para o dia 30. Tá aqui. Tá aqui o sinal de compra. Dia 30, pela tabela, ele aponta que ele ficou 183 pips negativo. Vamos lá ver. Foi nessa vela, a outra fechou mais ou menos aqui, tá? A vela tá encobrindo 184 pips, mais ou menos. Relógio, não tá 100%. Ó, tá sim. Ali o pavio, né? 181. Vale, é mortal o negócio. Tem uma pequena variação, é que como eu tô com as velas pequenas, eu não consigo encaixar 100% no local que gerou o sinal, né? Perfeito. 183.8, 182 aqui. Ótimo. Vamos conferir o MFE então, deste sinal do dia 30. Ó. Dia 30, sinal de compra, teve um MFE de 165 pips. Vamos lá conferir. Até o fechamento do dia, ou seja, eu quero ver o topo antes a máxima do dia. Quase foi no fechamento. O sinal está aqui, ó, na janela, das 8 ao meio-dia. Vamos lá. Então é mais ou menos aqui. Não vou tirar o zoom. Está aqui a máxima do dia. 170 pips. Vamos dar um confere lá. Sinal MFE, máximo Favorable Excursion, 30/6. Fechou, 165 pips. É isso aí, galera. Tá funcional, pronto pro pau. Agora a gente filtra por horário e tem ainda o recurso de filtrar por local de nascimento, ó, região de nascimento. Ó. E aí eu classifico aqui se o sinal nasceu exatamente no pivô, com uma tolerância de até 10 pips. E esse script é feito por ouro, tanto que os histogramas ali de MFE e MAE tem faixas de 50 pips, isso num outro par de moedas qualquer é muito, né? É muito amplo os ranges para fazer análise. Então, isso eu criei esses histogramas especificamente para o ouro, né? Se eu for operar um STEC, um Nasdaq, os ranges vão ser maiores ainda. Se eu for operar um euro-dólar, os ranges vão ser bem menores, né? Então é uma questão de bom senso, né? Mas pronto. A princípio tá aprovado. Parabéns, ChatGPT. Parabéns para mim pelas ideias e parabéns e pela minha paciência. E parabéns para o ChatGPT. Muito bom. Isso aqui tem um diferencial. Isso é verdadeiro edge, que é uma vantagem, né? De usar os dados estatísticos para tomada de decisão. Filtrar sinais com alta probabilidade de gain e sinais ruins. Então, um ótimo recurso. Agora, o próximo passo é criar esse script para incluir o setup de pivô, de pullback no pivô. Ou seja, eu como sou um trader de pullback e não de rompimento, eu sempre aguardo pullbacks. Então, tenho certas regras que ele já tem conhecimento dos meus prompts. Então, agora nós vamos codificar o próximo setup, que é o abreviado PBPV, ou seja, pullback no pivô diário. Isso aí, galera. Satisfeito? E bora pra cima. Até o próximo vídeo. Grande abraço.